Olá, pessoal. Fazendo a terceira unidade do segundo ano do ensino médio. Tá? O link já foi mandado. Espera aí o pessoal só entrar, certo? O link está sendo mandado aí pro pessoal. Você está aguardando ele entrar, ok? Vamos lá. Aguardando a entrada, pessoal. Olá, buenos dias, pessoal. O pessoal tá entrando aí. Olá, buenos dias, Letícia, tudo bem? Estou aqui aceitando. E aí, pessoal, foi tranquilo a avaliação de vocês? Foi bem tranquilo? As avaliações no geral? E o pessoal tá me ouvindo direitinho aí? A voz tá saindo? E teve um problema de conexão na aula passada. Pronto, pronto, pronto. Ok. Obrigado. Então, sobre a avaliação de vocês, no geral, vocês foram bem. A nota está sendo ainda fechada. Próxima semana eu já estou disponibilizando para vocês. Quem fez a doação para a live lá do colégio, do quilo de alimento, vai ter a pontuação extra, né? Como eu comentei, vai ter a pontuação, certo? Vai ter aquela pontuação extra lá que eu comentei, um ponto extra. Aí eu vou estar passando a nota para vocês, contabilizando junto com as atividades, ok? No geral, vocês foram bem tranquilos na avaliação, vocês só pecaram mais na parte de interpretação, certo? A avaliação, no total, valeu 5. A avaliação valia 5 e as atividades 5. Cada atividade valia 1 ponto. Foram 5 atividades, cada atividade valia 1 ponto. E 1 ponto extra do quilo de alimento. Ok? Aí vocês só pecaram mesmo na questão de interpretação de texto. Que é basicamente o que a gente vai enfatizar nessa terceira unidade. Certo? A gente tem que ter esse controle efetivo da interpretação de texto. Ok? Ter ênfase total do processo de interpretação de texto. E foi uma coisa que tem alguns erros até simples, né? Vocês estão no segundo ano e vocês têm que ter um controle. Estranho.
Não apareceu aqui para mim, não, ela ainda, para entrar. E ainda tu tá disponibilizando a entrada, entendeu? E se ela reinicia o celular e tenta entrar. Professor, Daniel tá com o celular dele bugado, ele também não tá conseguindo, não. Hoje Certo. o dia todo dele foi assim. Tá. Peça pra ele falar comigo depois no WhatsApp pra não tomar falta, viu? Na hora que eu preencher diários. Certo? Certo, vou avisar aqui a ele. Pra não ter problemas aí depois com vocês. Dá tudo certinho. Então a prova foi bem tranquila, eu não tenho que questionar, tá? Deram certos vacilos, mas a gente vai resolver esse problema aí da questão de interpretação de texto, ok? Não tem muita coisa a se refazer, é só manter a mesma pegada, ok? Algumas pessoas vão ficar com a nota um pouco mais baixa por causa das atividades que foram ou entregues com atraso, porque não valeu o total, ou não foi feita, tá? Mas vocês vão ter esse controle aí, ok? Eu vou. Alguém teve alguma dúvida, pessoal, quanto à avaliação? Se alguém teve algum problema quanto à avaliação, é só me procurar aqui ou no WhatsApp, tá? Por a prova foi bem tranquila de ser realizada, ok? Mas os procedimentos são exatamente esses, ok? Então, é só pegar mesmo na questão de interpretação de texto, ok? E é isso que a gente vai ter uma ênfase maior a partir de agora, tá? Deixa eu tentar aqui espelhar os slides, que a minha conexão hoje não está muito favorável para mim. Como eu falei, né? A avaliação tem a pontuação de 5 e as atividades de 5 pontos. E eu vou pegar a lista aí com o Miguel depois de quem fez tudo direitinho. Vou tentar espalhar esses slides aqui. Pessoal, os slides estão aparecendo aí na tela? Sim, Pronto. quer dizer, não, Não, assim, tá escuro. Não, escuro. só apareceu. Não. É porque, tipo, apareceu um negócio que vai aparecer slide, tá ligado? Aí eu falei sim, só que tava escuro Sim. ainda. Aí eu não. Entendi. Conexão, peraí, deixa eu tentar colocar. Tentar abrir aqui. Pronto, acho que agora vai. Pronto. Prontinho. Agora foi. Aqui apareceu agora. Bem, pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês, eu vou disponibilizar, tá? Esses slides aí no. Vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? Lá no Classroom, tá? Então, o que eu quero falar é sobre as estratégias de língua espanhola, tá? Estratégia de língua espanhola é basicamente o que vocês mais erraram na avaliação,
porque é normal, tá? Porque vocês não têm ainda totais das dicas específicas sobre o assunto específico, tá? A questão verbal, vocês foram bem, tá? A questão semântica, mas também tem a capacidade interpretativa. Então, o que podemos falar sobre isso? É uma sequência relativa que você tem que ter para poder identificar essas relações, a questão morfológica, a questão semântica, tudo isso, como tem em português, também vai ter na língua espanhola, porque a gente vai ter essas características de cada língua, certo? Em uma concepção textual diferenciada, tá? Então, a gente tem algumas frases, por exemplo. Primeiramente, a gente tem que identificar os heterossemânticos. No texto, o que você pode ter um pouco de dificuldade em relações é a capacidade de você se confundir com a capacidade de intertexto. Temos aqui, por exemplo, o primeiro exemplo. Agarrar um pelo que se cague pelo. Ou seja, agarrar o pelo que se cague pelo é uma questão específica de pegar uma garrafa e beber. Ou seja, agarrar um pelo que se cague pelo pode ter um significado errado, mas na verdade é beber, beber até cair. É uma expressão totalmente uruguaia, tá? Quando o cara tá triste, ele vai beber feito um cachorro, beber até cair. Entendeu? É um exemplo. Isso aqui você pode se dificultar se você encontrar em um texto. Você vai entender, por acaso, agarrar um pedo que se caga de pero? Basicamente é beber feito um cachorro. Pedo, 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 é pedo mesmo. Há um significado errado, né, Sué? Significado errado. É uma expressão uruguaia. Beber até cair, ficar embriagado. É, isso aí, dá uma síntese, né? E coisa errada. É beber, cachaça, pinga, mé. Mas, e temos aqui um segundo ditado. Esse é argentino, tá? E que comprimiente e su bolsa lo siente. Ou seja, fala sobre aquela pessoa mentirosa, tá? Que você diz o seguinte, em que comprimiente e su bolsa lo siente, é basicamente aquela pessoa que engana todos, tá? Você pode mentir para todos, menos para mim. Basicamente, você pode enganar todas as pessoas, menos a você, certo? Ou seja, o que eu posso falar sobre isso? É basicamente aquela pessoa, aquela amiga ou amigo, né, que chega a você sabe que ela tá mentindo, mas você escuta tudo só para perceber até onde ela vai. Eu sou assim, pelo menos, a pessoa, você escuta, você sabe que ela tá mentindo, mas, né, quero ver até onde vai essa pessoa com suas mentiras, sua lorota. Mas basicamente também é uma expressão. Mas basicamente isso aqui que você vê não é uma frase conceitual, né? Que a gente utiliza. Isso aqui pode derrubar numa questão de Enem. E aqui foi aquela frase que eu botei, né? Botei aqui só para lembrar, né? Parece um homem peleado com el saco lleno de tubo en la mano para dividir a cena. Ou seja, apareceu um homem careca com um paletó cheio de pó, né? Polvo é pó. E pó nas mãos para dividir o jantar. La cena, né? La cena é jantar. Ok? Aqui são as traduções. Basicamente, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter em textos em língua espanhola. Certo? Que é a questão dos falsos amigos, falsos cognatos, né? Não só em língua espanhola, isso aqui também pode servir para quem queira fazer inglês também. Certo? A semântica não é a mesma, mas as dicas também vão valer muito. Pode valer também para português, certo? Eu vou passar algumas dicas específicas aqui, como interpreta texto. Tá? Vai parecer um pouquinho com aulas de redação, mas isso também ajuda, tá? Mas eu quero focar aqui no espanhol. Então, esse tópico é que você tem que ter mais atenção, tá? Temos aqui alguns exemplos, ó. Como vamos trabalhar com muitos textos ao longo do ano, né? A gente, aqui lembra que lo é um artigo neutro, tá? No caso, a gente pode falar em português ao, né? Só que em espanhol fica a lo largo de año, ou seja, ao longo do ano. É importante que você entenda algumas estratégias de leitura, alguns conselhos que poderão ajudar a compreender melhor um texto em espanhol. Ou seja, eu tenho algumas dicas específicas
E vocês vão ter para compreender melhor um texto, tá? Não cometer erros bobos que eu vi nessa avaliação, tá? E no Enem que puxa muito, tá? Vocês estão na metade do caminho. Então a gente já vai evoluir gradativamente, tá? Então, um texto em espanhol. Excepcionalmente, apresentaremos um texto em português para que não tenha mais entendidos. Ou seja, a gente vai passar algumas dicas em português, mas também vão valer para a língua espanhola, tá? Temos alguns fatores específicos. Primeiro temos a interferência léxica. Interferência léxica é algo que tem a ver com a contextualização do texto. O conteúdo lexical é aquele apanhado do texto que pode lhe dar dicas do que aquele texto significa para você. A contextualização que aquele texto quer lhe passar. O seu início, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Certo? Todos os detalhes específicos que aquele texto quer desenvolver, quer falar, quer repassar, quer orientar a você. Tá? São fatores necessários para que vocês entendam a não se perder em um processo de configuração de texto, tá? Em um processo de reticência de texto, um processo de um desenvolvimento completo, certo? Então, o que eu quero com vocês, nesse caso de identificação? Tem um primeiro processo de contextualização, que seria aqui, ó, seguindo com vocês aí, ó, deduzir um significado usando pistas contextuais. Ou seja, o que seria essa dedução? É uma análise, tá? Primeiramente, você tem que procurar o que seria as palavras-chave. Em espanhol, você chamar palavras-chave, seja no espanhol, seja no inglês, delimitar aquele texto com palavras-chave que lhe deem dicas do que aquele texto pode passar para vocês, para até que você não perca muito tempo. Eu não sei se alguém vai prestar concurso aqui para a Barra, né? Tem o concurso aí da Barra dos Coqueiros aí batendo na porta. Mas, por exemplo, se você pega um texto de língua portuguesa, por exemplo, você está lá no concurso da Barra e pega um textão lá. Ensino médio, né? Você está lá fazendo sua prova de ensino médio e você pega lá um textão. Você vai procurar as palavras-chave. Porque se você querer buscar o sentido total daquele texto, você perdeu o tempo de sua prova. Entendeu? Então, você tem que delimitar o melhor e fazer o certo, né? Não é delimitar também de forma errada. Isso você só conquista com o quê? Com prática. Não tem jeito. Quanto mais você praticar interpretação do texto, melhor você ficará. Certo? Então, o que temos aqui? O que você pode fazer em relação a isso? Temos aqui algumas dicas específicas. Primeiro, dicas que você vai minimizar as palavras desconhecidas. Porque, claramente, como eu falei, a gente falou aqui sobre os heterossemânticos, né? Como pedo, que é uma palavra desconhecida para vocês. Tem outro significado aqui, né? Mas para vocês tem outro significado relativo. Então, você tem que ter algumas dicas específicas para você minimizar esses problemas de não conhecer totalmente a língua. Porque quando você faz a prova em língua espanhola, você não conhece totalmente a língua, né? Então, a gente tem umas dicas específicas. E é bom vocês guardarem isso, que vão lhe ajudar bastante. Seja, como eu falei, inglês, português, literatura, espanhol e inglês. Tudo isso vai poder lhe ajudar, não só na minha matéria, tá? Temos aqui um exemplo. Examinar o contexto. Primeiro você tem que examinar o contexto. Do que aquele texto quer me passar? Do que ele quer falar para mim? Do que ele quer me orientar? Entendeu? Primeiro tem essa examinação. Quando você faz essa análise exemplificativa, você vai ter um conhecimento prévio do texto. Entendeu? Você vai ter essa análise geral. Não tem erro. Certo? Delimitar sentença. Quando você faz essa delimitação de sentença, você está exemplificando várias outras coisas relativas ao texto, certo? Como buscar relações, exemplificação de dúvidas, o que aquele texto, se ele faz uma pergunta, se ele afirma, ou se ele compreende algo. Essas são as perguntas que você deve fazer, tá? E você vai verificar se esses fatos realmente são importantes ou não para a compreensão do texto. Ou seja, aquilo que você delimitou para você
realmente é o que o texto quer passar. É o que ele quer desenvolver para você. É o que ele quer falar. Entendeu? São essas relações específicas, essas dicas básicas que parecem ser fáceis, mas isso só vem com a determinação e a compreensão única de texto de vocês. Certo? São fatores relativos. Ok? É bem tranquilo. Até aí. São dicas específicas que vocês têm que ter. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Tá tudo bem tranquilo aí? Sim, tá de boa. Ok. É bem suave, são dicas só relativas, ok? E aqui a gente tem um exemplo específico, tá? Por exemplo, você primeiro vai verificar se a palavra se repete. Como eu falei, palavras-chave. Se uma palavra se repete muito ao longo do texto, ela vai ser uma palavra-chave, certo? Palavras-chave são aquelas palavras que se repetem no texto e que vai lhe dar uma orientação do que aquele texto quer passar. Lembrem disso, certo? Então, primeiramente temos um exemplo aqui, ó. Pueden passar 3.000 anos, não te olvidaré. Ou seja, ele fala aqui, ele já dá um exemplo. Primeiramente, ele já expressa aí uma figura de linguagem, né? Relembrando aí rapidinho em literatura ou em português, não sei se vocês já devem ter visto isso sim. As figuras de linguagem. Mostra uma figura de linguagem chamada hipérbole, né? A síntese do exagero. Ou seja, poder passar 3.000 anos. 3.000 anos, quem vive 3.000 anos, né? É uma forma exagerada. Não te esquecerei. Olvidarei. Não te esquecerei. Ou seja, aí é uma linha de um texto, certo? Essas duas linhas que estão aí é de um texto. Pronto, primeira linha. Já identificou. Olvidar. Olvidar e esquecer. Já é uma palavra-chave. E tem um derivado, né? Derivado, lembrando, palavras derivadas são palavras derivadas complementadas de outras, né? Vamos lá. Dizem que o primeiro amor é inolvidável, ou seja, dizem que o primeiro amor é inesquecível. Ou seja, a gente já falou ali, não te esquecerei, inesquecível. Do verbo olvidar, ou seja, as flexões olvidam, olvidou e olvidaré. Inolvidável, uma derivação. Ou seja, você já sabe que olvidar é uma palavra, vai ser uma palavra-chave. E nisso aí eu já tenho uma noção. Basta duas linhas do texto para ter uma noção do que o texto quer falar aí, ó. Ele está falando, primeiramente, o hipérbole é uma sensação de exagero, de um amor que passou, mas ele não vai voltar mais. Certo? Foi o primeiro amor, a paixão desse grande rapaz, só que ele não vai voltar mais. Em duas linhas eu consegui buscar um caminho. Por que só com duas linhas eu consegui achar um caminho para esse texto? Porque, basicamente, eu tirei as palavras-chave, identifiquei que há derivação, analisei, pesquisei, identifiquei. Qual é o propósito disso? É o propósito da análise, entendeu? Basicamente é isso. E aí tem uma dica muito importante aí embaixo, ó, nesse último tópico. Não perca tempo buscando o significado exato da palavra. Captar o sentido, às vezes, é suficiente para a compreensão de uma frase ou texto. Ou seja, como eu falei, você está ali no Enem com seus candidatos, lá, buscando aí sua vaga em um curso concorrido. Só que você chega lá, você pega um texto, quer tirar o total conhecimento dele. Ah, vou pegar esse texto aqui porque eu quero saber tudo dele. Se você pega um texto e vê 1.000.000 de vezes, você vai perder tempo. E às vezes você lê e não analisa. Você lê ao léu, por exemplo. Não adianta você fazer isso. E se você buscar essa compreensão total, generalizada, mesmo assim você vai perder tempo. A questão de um texto é você descobrir o que o autor quer passar para você. Não se esqueçam disso. Você analisou, você tem que analisar da forma mais efetiva possível. Porque sabe, né?
Cada questão no Enem é um texto ali esperando aí. Cada questão no Enem é um texto ali esperando. Pelo menos na parte de humanas é, né? Na parte de exatas também há leitura de gráficos, cálculos. Imagine tudo isso se você não tem efetividade para fazer uma questão, entendeu? Então, basicamente, você tem que analisar o que é necessário, identificar todas as relações possíveis, certo? Basicamente é isso, ok? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Essas são as dicas mais básicas por enquanto. Vejo, então, podemos prosseguir aqui, tá? Professor Sódio mutou aí. Professor, o áudio do senhor tá mutado. Oi. Voltei. Ah, voltei. Tá me ouvindo, pessoal, direitinho aí? Agora sim. Ah, pronto. Caiu aqui, é do nada. Meu Deus. Tá. Então, pronto. Tô conectado. Pronto. Voltando. Essa é a primeira parte do. Deixa eu voltar no raciocínio. Pronto. Essa é a primeira parte das dicas básicas de uma interpretação de texto. Agora a gente vai focar no corpo grosso do texto, tá? Então, a gente vai primeiro identificar o significado. O que você pode identificar nesse significado de texto? Primeiramente, você vai buscar o aspecto de definição. Ou seja, essa palavra, ela vai ser formalmente definida, tá? Ou conter alguma explicação. Certo? Temos aqui a primeira frase. El perro es un animal que ladra. Ou seja, você vai identificar aqui, né? El perro, o cachorro. Ou seja, o cachorro é um animal que late. Lembre que latir, em espanhol, são as batidas do coração. Tá? Ou seja, eu falo, o cachorro é um animal que late. Uma palavra está exemplificando a outra. A gente está identificando essa característica de quem? Do cachorro. Certo? Então, a gente tem um caminho a se seguir aí. E aqui a gente tem uma característica oficial de um país. Eu peguei aqui do Brasil já para a gente identificar melhor. El plátano, fruta tropical de color amarillo, é muito comum no Brasil. Ou seja, quando eu falei plátano, a gente está falando da banana, certo? Banana é plátano. Ou seja, a banana, fruta tropical de cor amarela, é muito comum no Brasil. A gente fala de quê? De uma característica de um país. Uma curiosidade específica, que a banana fora daqui, ela é bem cara, certo? Em alguns países elas custam muito dinheiro. E tem alguma gíria específica, né, que a gente fala dinheiro lá fora como plata. Porque antigamente, como a banana custava muito dinheiro em alguns países hispânicos, aí ficou dinheiro chamado de plata. Ou seja, lá, plata. Dá-me la plata. Ok? Tem algumas séries que constituem isso, como Narcos, falam plata. Ok? Uma forma de gíria é dinheiro. Como referência ao plátano, que é a banana. Ok? Até é bem tranquilo. A gente tem identificações de características de países e de um animal específico, que seria o cachorro. Certo? A gente tem caminhos específicos, que é a definição totalmente. Tá? E a gente tem as referências. São palavras que se referem às outras mencionadas. Temos aqui exemplo. Ó. A mi hijo le encanta las mariposas por su color. Ou seja, meu filho se encanta com as mariposas por sua cor. A gente está fazendo referência a quem? As mariposas e a cor referente do filho, ou das mariposas, certo? E a gente faz referência dessas duas coisas, que são as cores. As mariposas a gente faz referência ao filho, tá?
que ele gosta das mariposas pela cor forte, ok? Pela sua cor específica. Então, a gente tem essa síntese de referência. Quando a gente capta uma referência no texto, é só não deixar a específica passar, ok? Então, a gente tem mais algumas coisas específicas, ó. A gente vai identificar algumas relações. Depois que a gente identificou todo esse contexto específico, a gente tem algumas relações aqui, o que a gente pode falar de importância ou não, tá? Primeiramente, a gente vai se apoiar primeiramente nos fatores dos falsos cognatos, que são aquelas palavras parecidas, ou seja, a primeira dica fala aí, em questão de língua espanhola. Apoia-se nos cognatos, palavras parecidas, nas duas línguas, os falsos amigos, tá? Não tem erro aqui. A gente primeiramente vai identificar os falsos cognatos. Segunda dica, identifique as palavras-chave de uma frase ou parágrafo, que são as palavras bem importantes, ok? Aqui também não vai ter nenhum erro padrão, ok? Temos aqui a terceira dica, verifique a tipologia do texto através do seu layout, de sua apresentação gráfica, artigo de jornal, revista, propaganda, formulário, etc. Ou seja, aqui é uma dica muito importante. Uma coisa que muitos professores não falam são as relações de, como posso dizer, de relações entre a língua, certo? O seu desenvolvimento de falar, tá? E a contextualização do texto, tá? E também, quando você encontra um texto, ele sempre vai estar com alguma referência embaixo. Essa referência pode dar uma direção do que o texto possa falar. Por exemplo, se eu na minha recuperação das pessoas que ficaram, eu passei um texto do Marca, certo? Eu botei lá um negrito, do Marca, que era uma revista esportiva. Se você olhar lá, você vai identificar se o texto se ele é um artigo jornalístico, se ele faz parte de uma revista eletrônica, se é uma pura propaganda. Se você olhar a referência lá embaixo, você vai encontrar. Ou seja, olhar a referência é sempre bom e importante para que, às vezes você não sabe a tradução e o contexto, você pode começar a ter um caminho pela referência, certo? Então, você não vai ter nenhum erro específico aí. E depois e pelo último tópico aí, você vai identificar as dicas tipográficas, tá? Se as palavras estão em negrito, por exemplo, elas são palavras destacadas. Quando há palavras destacadas em espanhol, no Enem provavelmente você já sabe. Ali são palavras-chave. Aspas. Aspas pode ser citação de outro trecho, uma citação de outro autor, uma citação indireta. Uma citação indireta é o autor falar com suas palavras outro assunto, certo? Outra referência. Questões em parênteses que especificam algo. Palavras maiúsculas. Tudo isso, tudo que chama atenção a você no texto é de suma importância, ok? Sempre analisar de forma objetiva e direta, certo? É bem tranquilo até aí. Vamos lá, passando aqui rapidinho. E assim a gente vai concluindo algumas dicas aí, tá? Temos aqui, ó, um resumo específico, tá? O que eu quero falar nessa parte? A gente identificou muito a questão de embasamento de texto. Mas você não deve esquecer também do início de texto, que ele quer passar também alguma coisa para você. Temos aqui, ó. Primeiramente, você levanta hipóteses a respeito do conteúdo do texto a partir do título e subtítulo. Ou seja, você vai levantar essas hipóteses específicas, tá? A partir do título e do subtítulo. O título vai ser aquele ênfase principal, o subtítulo vai ser aquela consequência, certo? Aquele desenvolvimento corporativo e essencial do texto. Não tem erro, tá? Temos aqui o segundo tópico. Muitas palavras e expressões, bem como a sintaxe e a acentuação gráfica e gramática, apresentam diferenças entre o português e o espanhol. Ou seja, você não tem que subestimar a língua espanhola por ter algumas coisas parecidas com o português.
como vocês viram aí, tem muita coisa que é bem diferenciada, né? Então, nessas coisas vocês podem se perder. Como eu falei, cada língua, nossa língua é uma das mais difíceis do mundo. É um fato. Eu também sou professor de português, e para a gente identificar tudo sobre português, a gente estuda pra caramba, entendeu? Estuda muito mesmo. Porque português é uma das línguas mais difíceis do mundo. E a questão da semântica, oralística, escrita, pragmática, certo? Tudo isso, a forma da sintaxe também, tudo isso é uma forma muito complicada de se realizar, entendeu? Não é algo que você se adapta com facilidade. Então você tem que verificar. Não levar a língua espanhola como ela fosse igual à língua portuguesa, porque não é, tá? Então você sempre vai identificar e sempre vai apresentar diferenças entre o português e o espanhol. Sempre vai ter, tá? No penúltimo tópico, você vai localizar informações como datas, citação, bibliográfica, símbolos, marcas gráficas, etc. Como eu falei, eu estou falando aqui sobre bases de textuais, mas às vezes você encontra lá um texto 1 e uma imagem. Por exemplo, você vai no Enem, você encontra um texto e encontra uma imagem. E aí? Você tem que entender só o texto? Não. Você também tem que entender a imagem. O projeto, o que facilita aquilo ali, certo? Você não tem que ter só um embasamento específico do que seja essas relações, ok? Você também tem que ter essas relações específicas do que queira dizer aquele texto, ok? O que queira dizer aquela imagem. Fazer uma correlação com isso. Não é nada fácil, mas isso você só conquista com a prática. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças enquanto a isso. Ok? Último tópico. Você vai, normalmente, criar hábito de leitura materna. Assim, adquirimos conhecimentos prévios e nos mantemos bem informados, especificamente sobre temas da atualidade. Ou seja, você tem que ter uma síntese de leitura, tá? Não adianta você só fazer as avaliações e nunca testar uma interpretação de texto normalmente. Porque interpretação de texto você só tem a capacidade de se atualizar, seja em português, espanhol, inglês, com prática. Se você não pratica e você não consegue realizar as coisas. É a mesma coisa de você não souber da atualidade, tá? Por exemplo, você chega na prova do Enem e você não sabe nada que está acontecendo no mundo atual. É como você ser um cego no meio de um tiroteio. Você não faz nada. Entendeu? Você não consegue fazer nada. Você não consegue se atualizar em nada. Por isso que é bom sempre ter acesso a uma revista digital, algumas relações específicas, que lhe ajudem a desenvolver essa capacidade cognitiva para desenvolver os textos do Enem, tá certo? Então, o que eu quero falar para vocês, há um resumo específico depois que a gente fez tudo isso, certo? Isso tudo tem que ser feito de forma prática. Ou seja, você tem 3 chaves muito úteis que podem ser usadas para extrairmos informações essenciais, contidas em língua estrangeira. São elas. Primeiro tópico, palavras repetidas. Ou seja, se você encontrar muita palavra repetida, você sabe, aquele texto está se referindo, seja de forma secundária ou de forma principal aquilo ali. Cabe a você interpretar. Mas se você achou palavras muito repetidas ali, ó, você mete um círculo ou sublinha, certo? Para dar uma ênfase especial aí. 2, temos aí as dicas tipográficas, que seria os destaques. Então, temos as palavras em negrito, itálico ou sublinhadas, tá? Se a palavra estiver em negrito, há um destaque de alguma coisa, em itálico também. E se ela estiver sublinhada, aí sim que é o destaque bem maior, tá? Então você fica atento a isso aí. Palavra entre parênteses ou aspas, como eu falei, parênteses, vai destacar alguma coisa de forma principal ou separada do autor, ou de algum caso específico.
ou aspas que podem identificar tanto uma citação do autor ou uma citação, seja ela direta ou indireta, do que o texto possa lhe passar, ok? A questão também de numerologia, tá? A questão dos números, dados, qualificações, quantidade de pessoas, que no Enem gosta de cobrar muitas coisas sobre numerologia, expectativa de vida, PIB, né? Produto Interno Bruto. Desculpa, a voz não está muito boa, não. Produto Interno Bruto, essas coisas específicas, tá? E quantos parágrafos possui, vai ter uma dinâmica de como o texto está sendo organizado, além dos títulos e subtítulos. Tá certo? E ó, nossa aula vai encerrar por aqui, tá? E o que eu quero falar a vocês é que a gente vai ter uma atividade sobre interpretação de texto do livro, que eu vou postar lá no Classroom, tá? Mais tarde, no final da aula. Mas, basicamente, o que vocês erraram, eu vou identificar e conversar com vocês na próxima aula, quando eu entregar as notas a vocês, tá? Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho. Ninguém sai agora aqui, só para eu pegar quem está aqui presente. Rapidão. Prontinho. Pega aqui quem está presente. Alguém tem uma dúvida, pessoal, relativa? Não, isso aí facilita demais na hora de fazer Enem, né? E isso vai facilitar bastante, tá? Vai facilitar bastante. Aí eu vou mandar para vocês essas dicas todas lá junto com a atividade, ok? Não se preocupem. No finalzinho da manhã eu mando. Aí aquele prazo lá, a atividade vai ser entregue até próxima terça-feira, certo? Então é isso, pessoal. Bom dia a todos, tá? Buenos dias a todos. E qualquer coisa, é só falar. Buenos dias. Hasta la vista. Tchau, professor.